Então, pessoal, em relação aos instrumentos de periodontia, que a gente ia apresentar é isso. Claro que ainda tem a carpule, que a gente não vai conversar sobre ela nesse determinado momento, mas ela vai servir para raspagens de bolsas subgengivais, onde o paciente pode sentir um pouco, tá? Então, normalmente a gente vai ter que adequar a nossa anestesia de acordo com o tipo de raspagem e profundidade dessa raspagem. Quanto aos instrumentos de periodontia, a gente, nessa breve aula, a gente conseguiu verificar todos e dar uma revisada. Além disso, a gente propôs, então, de vocês poderem, então, simular cálculo e poder estar trabalhando em casa também dessa forma, tá? Eu acho que é uma abordagem bastante interessante. Quanto ao instrumento, que é o manequim, você pode, eu não tenho aqui agora, você pode, eu vou até pegar ali. Bom, quanto ao manequim de vocês, para vocês manterem ele numa posição mais ergonômica, mais aberta, você pode pegar um canetão desses. Tem que afrouxar um pouquinho o parafuso para o canetão passar, isso é interessante, ó. Pegou o canetão e você pode fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar levemente entreaberto, ó. E isso vai permitir, então, que você faça, então, o seu processo, então, de raspagem como se o paciente estivesse com a boca aberta, tá? Vai conseguir utilizar todos os instrumentos, não vai ficar precisando abrir e fechar, tá? Na minha época eu utilizava, não sei se vai funcionar aqui agora, mas eu utilizava uma chave de fenda também. Essa é meio grande, ó, tá? Mas uma chave de fenda também vai permitir que você abra esse manequim. E numa pior das hipóteses, você pode utilizar até o próprio cabo do espelho que você já tem aí, tá? Para poder manter ele abertinho assim, enquanto você faz então o processo de raspagem, tá? Então, por exemplo, aqui na região anterior, eu vou querer raspar, eu vou me colocar numa posição ergonomicamente o paciente sentado, então eu imagino que ele esteja numa posição sentada. Eu vou aumentar aqui e posso trabalhar inclusive aqui a minha pontativa aqui não é o ângulo de corte, aqui é o ângulo de corte. Então eu vou trabalhar lá na lingual, lá então naquele meu incisivo inferior, tá? Então, ó, dedo de apoio, isso é uma coisa muito importante. Você tem que buscar, de acordo com a região que vocês estão trabalhando, tem que imaginar que o paciente está lá. Nesse caso, o paciente, quando eu vou raspar a região inferior, o paciente fica mais sentado. Quando eu vou raspar a região superior, o paciente vai ficar mais deitado, em termos de ergonomia. Nessa região mais sentado, normalmente eu posso usar o espelho para poder iluminar a parte interna enquanto eu estou raspando. Então, por isso que não é legal botar o espelho, bota um canetão, ó. Botei o canetão lá, e aí com o espelho eu consigo, ó, iluminar aquela região que eu estou trabalhando, para conseguir ao mesmo tempo raspar. Ó, girar a cureta e eu consigo ir entrando e vou trabalhando dessa forma. É difícil, mais difícil você usar o espelho, porque o manequim começa a mexer um pouco. Então, tu tem que com uma mão travar ele e com a outra buscar apoio e ângulo de corte do teu instrumental, tá? Com isso, você já tem um belo exercício para fazer em casa. Então, em termos de aplicação prática, era o que a gente fazia na minha época de graduação. Não tinha simuladores, a gente acabava trabalhando com o manequim e com as curetas periodontais, pintando os dentes com esmalte, tá? Eu acho que é uma bela forma de você entender o seu instrumento. Toda vez que você for raspar uma região, imaginar que região é essa, qual é o instrumento mais apropriado e como é que eu chego lá, tá? Aonde é que eu busco o meu dedo de apoio, tá? Então as dicas são mais ou menos essas, para que você consiga fazer o exercício de uma forma correta. Fazendo isso, se você fizer realmente esse exercício que está proposto,
e os alunos que fazem isso, eles vão ter grandes vantagens sobre os outros, que vocês vão acabar fixando esses instrumentos, vocês vão ter a experiência de trabalhar com cada um deles. Tentem trabalhar com os instrumentos do tipo Macau também, que são universais, raspam regiões anteriores, posteriores, e tentem buscar sempre que pensar qual é a região que você vai trabalhar, identificar qual é o instrumento que é necessário para essa região, tá? Com isso você já vai estar fixando isso lá, tanto para avaliação quanto para o seu uso clínico.